fizeram porra nenhuma. Eliminado numa semifinal pro Novo Horizontino, que vergonha! Pra mim, essa eliminação do Corinthians é uma vergonha. Então o time foi incompetente, cara. É uma acusação criminosa dentro do Corinthians. Então o valor de mercado é o que o mercado... Cara, isso aqui tem que ser investigado. Olha essa declaração. A ação do Corinthians é uma vergonha. O cara tem coragem de falar um absurdo desse. Difícil falar nesse momento, pedir desculpa pro nosso torcedor, agradecer o apoio de quem veio, quem estava em casa, mas agora é seguir trabalhando. Tem muitos jogos pela frente. Gustavo, o Corinthians chega nessa semifinal de Campeonato Paulista defendendo o título, né? O atual campeão paulista, o atual campeão da Copa do Brasil, começa a temporada vencendo a Supercopa do Brasil. Dado esse contexto de um certo até favoritismo para o lado corintiano, qual o tamanho da frustração por essa eliminação? Favoritismo nenhum, acho que vocês viram, a equipe deles era aqui dentro da casa deles é muito competitiva, se fecham o jogo inteiro e buscam a bola. Hoje não foi diferente. A gente estava bem no jogo defensivamente, infelizmente numa bola investida eles conseguiram fazer o gol, depois a gente não conseguiu mais criar chances. Futebol assim seguir de aprendizado para a gente que a gente continue o ano. O ano é muito longo e a gente tem muito o que conquistar ainda. Obrigada. Corinthians acaba de ser eliminado do Campeonato Paulista na semifinal pro Novo Horizontino, hein? Muita gente vai pensar, caramba, eliminado numa semifinal pro Novo Horizontino, que vergonha! Cara, deixa eu falar uma coisa. O Novo Horizontino, ele tá na Série B, quase foi pra Série A, e outra coisa, é um time muito bom, tá? O Novo Horizontino já venceu 3 grandes nesse Paulista. Só falta vencer o São Paulo. Novo Horizontino venceu o Palmeiras nesse Campeonato Paulista, venceu o Santos do Neymar nas quartas de final e agora vence o Corinthians na semifinal. Claro que para o Corinthians é uma perda forte porque poderia ser bicampeão e é um time pequeno, realmente tem um peso maior por ser eliminado por um time que não está entre os grandes. E o Corinthians do Dorival, que conquistou tantos títulos aí recentes, né? Supercopa, Copa do Brasil, Paulista, cai quando ninguém imaginava, mas com um time bom, tá? Agora, presta muita atenção nessa declaração aqui, porque o que esse cara falou é inacreditável. Existe uma venda? Não. O André não está vendido. Existe uma proposta? Sim. Existe uma proposta. De quem é a proposta? Do Milan. Existe a proposta do Milan. Houve proposta da Juventus? Não, não houve proposta da Juventus. A proposta é do Milan. Qual é o valor de mercado do André? Se você for no Transfer Market, não tem valor de mercado. Ele é um jogador tão jovem que não tem valor de mercado ainda. Então, o valor de mercado é o que o mercado opta por pagar, é o que o mercado opta por oferecer. Nessa negociação, ele está avaliado em torno de 24 milhões e pouquinho de euros, 24 milhões e pouco de euros, e o Corinthians tem 70% do André. Então, o Corinthians, se fizer a venda, seria num valor de 17 milhões de euros, porque ele tem 70%. Como seriam esses 17 milhões de euros? 15 milhões de largada, né? Dentro do fluxo de pagamento, mas de largada, e mais 2 milhões em metas. Metas essas que seriam ele estando ainda no Corinthians, porque se essa venda for realizada, o André só iria para o Milan no meio do ano, ele ficaria aqui até o final, até antes da Copa do Mundo. Então as metas seriam aqui, minutagem aqui, se ele atingisse uma minutagem aqui, entrariam mais os 2 milhões de euros para o André, se houver a venda. E se houver a venda, o Corinthians fica com 20% de mais-valia. O que é mais-valia? Numa futura venda, você pega o valor da futura venda, diminui o que foi pago nessa venda e 20% seria do Corinthians.
O Corinthians tem até um caso recente histórico, né? Que o Murilo foi um 10% que ficou, né, de mais-valia. O André, se houver a venda, seria 20% de mais-valia. Pois é, galera, terminou em Novo Horizonte. Novo Horizontino 1, Corinthians 0. Pois é. Eu não vou romantizar a derrota como muitos adoram em rede social, não. Pra mim, essa eliminação do Corinthians é uma vergonha. Nada contra o Novo Horizontino, que tá fazendo um excelente campeonato. Não é à toa que os caras estão 100% dentro de casa e agora foram pra final do Campeonato Paulista. Mas é inadmissível um time com investimento e estrutura que o Corinthians tem perder essa classificação para um time do interior, pessoal. E isso não é ser arrogante, não. Isso é uma constatação de fato. Eu não romantizo também o tal cansaço de jogadores, para tentar inventar uma desculpinha aqui para justificar o injustificável. Temos praticamente 1 mês e meio que esses caras estão jogando e antes dos jogos decisivos ainda são poupados, como foram poupados aí contra a Portuguesa e foram poupados hoje novamente contra o Cruzeiro para encarar a partida de hoje contra o Novo Horizontino. Então o time foi incompetente, cara. Aí vão falar, mas criou as melhores chances do jogo. Sim, criaram, mas não fizeram porra nenhuma, desperdiçaram. E cara, na boa, novamente fazendo um jogo morno, resolveram correr quando tomaram o gol. E aí, nação, cara, que vergonha o Corinthians ter sido eliminado, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que tem muita gente que confunde assim, o fato do Corinthians dever bastante, tá? Uma zona administrativamente, não tirava o fato que o torcedor tem muito orgulho do que estava acontecendo dentro de campo. É o que salvava o corintiano. O que vem salvando o Corinthians é atuações dentro de campo, é título de Campeonato Paulista, título de Copa do Brasil. O torcedor tem muito orgulho disso, porque assim, mesmo na maior dificuldade, o Corinthians surge das cinzas do nada. E isso pro corintiano sempre foi muito bom. Agora, os caras estão conseguindo acabar com isso, com dentro do campo. Pelo amor de Deus, velho. Era a única função que o torcedor do Corinthians tinha orgulho, dos jogadores dentro de campo, do treinador, que conseguiu montar um time bom. E tem muita gente que confunde, viu, rapaziada? O fato do Corinthians estar devendo não significa que tem um elenco ruim, não. O Corinthians tem um baita elenco. O Corinthians tem um elenco muito bom. Os analistas do Corinthians, que são responsáveis pelos scouts, por trazer novas contratações, por apresentar jogadores para a comissão técnica, eles são muito bons. O Corinthians, ele deve, mas ele deve em pessoas certas. Não é igual o Santos, São Paulo, que vão lá e contratam um cara lá por 10 milhões e o cara não rende o esperado dentro de campo. O Corinthians não. O Corinthians, no ano retrasado trouxe o Carrilho, o cara tava no Al Hilal, trouxe o Garro, destaque do Campeonato Argentino. O Corinthians não traz qualquer um, não. Os analistas de desempenho do Corinthians que trabalham para o clube em busca de reforço são muito bons. Então assim, essas coisas, pequenas coisas, vai dando orgulho pro corintiano, porque o corintiano já desistiu fora de campo. Administrações terríveis que maltratam o clube, o corintiano não quer nem saber, os caras já desistiram. Agora, o que dá orgulho mesmo é dentro de campo. E agora nem isso, pelo amor de Deus, o Corinthians vem jogando muito mal esse ano, até nas partidas que venceu. E eu acho que vence porque tem elenco. Porque eu acho que a melhor partida que o Corinthians fez foi contra o Santos na Vila Belmiro e ele acabou empatando. Porque o Atlético Paranaense, por exemplo, jogou mal, ganhou o jogo. Contra a Portuguesa, jogou mal, acabou classificando, o Hugo Souza salvou. Então assim, cara, se o Corinthians não melhorar esse desempenho dentro de campo, a crise vai voltar. Porque fora de campo, isso aí o Corinthians já vem vivendo crise há muitos e muitos anos. Mas bora botar fogo na discussão. Quero saber da tua visão agora aqui, ó, através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal. Bora encher esse vídeo de like. Valeu, até a próxima.